Olá, meus irmãos, muito bom dia, que a paz esteja sobre todos vocês. Eu quero falar sobre a Igreja de Cristo e sobre a sua doutrina, e sobre os seus fundamentos, sobre as suas bases. Na realidade, o fundamento da Igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse para Pedro: "O que vocês acham do Filho do Homem?" Eles ficaram quietos. Mas Pedro logo tomou a palavra e disse, olhando face a face, no olho, olho a olho. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus Cristo lhe deu a resposta preciosa que foi essa: Muito bem, Simão Barjona, eu também te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Note uma coisa, quando o Senhor Jesus estava falando minha igreja, ele não estava dando exclusividade à Assembleia de Deus, Metodista, Batista, Wesleyano ou qualquer outra. Não. Mesmo porque a igreja do Senhor Jesus, ela é contida de seres humanos que deram credo à pregação e aceitaram ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Nenhum ministério tem autonomia do céu para liberar a salvação aos seus membros, não. Mesmo porque devemos saber uma coisa, não somos membro de ministério A, B, C ou D, somos membro do corpo de Cristo. É claro que devemos congregar, estar em algum lugar, mas quando percebemos que não há palavra, não há doutrina no lugar em que congregamos, devemos sair fora, porque o conselho da palavra é esse: sai dela, povo meu. Nós não devemos estar como piolhos sendo manipulados por cabeça de seres humanos, não. A Bíblia diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Vejamos aqui no livro de Efésios, capítulo 4. Rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno de vossa vocação, como fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros, é coisas que isso não está acontecendo nos nossos dias. O que estamos vendo nos nossos dias é fofoca. Uns fofocando, uns brigando, uns causando discórdia, ao ponto de até alguns amaldiçoarem aos outros. Irmãos na fé, não estamos falando do mundo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: procura aguardar. No 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Esse um só corpo, ele estava dizendo sobre a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos qual a igreja verdadeira quando olhamos para os ministérios, porque estão brigando, estão dando mau exemplo. Mas a igreja verdadeira está na Bíblia Sagrada. São aqueles comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E tem como base da sua fé, da sua confiança, o Senhor Jesus Cristo. Vejamos uma coisa. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não é o que está acontecendo hoje. Muitos estão se rebatizando. Quando vai para determinados ministérios, precisam se rebatizar. Quando tem a possibilidade de ir para Jerusalém, quando vê ali o Rio Jordão e as pessoas se batizando, ele se esquece do batismo que foi feito na sua igreja, no seu ministério, e batizam ali novamente, anulando o primeiro batismo. Isso é falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas a graça que nos foi dada, segundo a medida do dom de Cristo,
Hoje, boa parte dos cristãos acreditam que a graça é os dogmas da sua igreja. O pessoal da Cristã do Brasil acredita que a graça é a sua igreja. Fazem da sua igreja uma religião, descriminalizando os outros irmãos na fé. Qualquer ministério, qualquer pastor, o apóstolo, o líder, que pega as bases da salvação só para a sua igreja, este é falso profeta. E não devemos seguir os falsos profetas. Não devemos seguir os falsos pastores. A Bíblia diz: ai dos profetas loucos, que profetizam o que diz o seu coração. A Bíblia também diz: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. É o que estamos vendo nos nossos dias. É claro que não estou generalizando. O apóstolo Paulo disse que é para ter cuidado, porque no fim dos tempos haveria homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes à pais e à mãe. E ele estava falando de homens de liderança. E isso é o que está acontecendo nos nossos dias. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, ele teceu um comentário em Mateus capítulo 23, falando sobre os líderes religiosos da sua época. E ele desceu ali o chicote sobre aquela liderança, porque eles tinham vendido os valores morais, os valores espirituais, por dinheiro. E Jesus Cristo chamou duramente a atenção ali. E ali não tinha nenhum pastor, nenhum evangelista, nenhum presbítero, não, e nenhum apóstolo. Ali tinha os saduceus, doutores da lei, escribas, fariseus e os sacerdotes da época. Ele rejeitou a liderança do seu tempo. Por isso ele abriu um novo precedente, um novo testamento. E no Novo Testamento, ele abriu a sua igreja. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra a igreja pura e verdadeira. Não é contra os ministérios de hoje, que estão ruindo. Não. Os ministérios podem ruir, mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela não é subjugada, não ruirá. E como saber qual que é a verdadeira igreja de Cristo? Ele não deu nome para que os homens não se apoderassem. A verdadeira igreja de Cristo está no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10, que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus ele os fez reis e sacerdotes. A verdadeira igreja de Cristo será arrebatada. Os templos irão ficar, os monumentos irão ficar, as teologias irão ficar, mas os santos de Deus que estão dentro dos templos, não são todos, é a minoria, esses serão arrebatados, porque aplicaram o seu coração no ensino da palavra, na doutrina dos apóstolos. Olha a doutrina que o apóstolo Paulo passou aqui. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. A nossa esperança é Cristo, o Cristo glorificado. Vejamos, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Deus é soberano. Ele está acima de todos os poderes, de todas as denominações, e ele saberá julgar no dia do juízo. Ele saberá julgar com equidade. Vejamos o que a Bíblia Sagrada diz. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido. Mas a graça não foi de graça. Jesus Cristo pagou alto preço
para nos fornecer hoje gratuitamente a sua misericórdia, a sua salvação. O conselho da palavra de Deus para cada um dos nossos irmãos é esse: guardem o que têm, para que ninguém tome a tua coroa. Vejamos a doutrina da palavra de Deus para a Igreja de Cristo. Pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus Cristo, quando morreu, ele foi buscar os santos do Antigo Testamento e estabeleceu eles no paraíso. E voltou e ressuscitou. E ficou aqui ressuscitado cerca de 40 dias, tratando sobre as coisas de Deus. Vejamos. Isto, ele subiu, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Jesus Cristo desceu ao túmulo, do túmulo desceu ao inferno resgatar ali, não propriamente no inferno, mas aonde estava Abraão e os santos do Antigo Testamento. Porque tinha um abismo entre eles. Jesus Cristo resgatou os santos ali e levou-os ao paraíso. Note uma coisa o que diz aqui no verso 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Jesus Cristo, o único que subiu acima de todos os céus, aonde não tem nenhum ser humano fora Jesus Cristo. Jesus Cristo está lá na presença do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele é entre Deus e o homem, ele é o mediador. Por isso a ele a glória e o louvor para toda a eternidade. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o ser humano. Vejamos aqui. Subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele terminou o seu ministério na terra dizendo tetelestai. Depois de 40 dias ele subiu para a glória e está à destra da majestade divina. E ele é o nosso advogado, nosso intercessor. Ele é o único que pode interceder em favor dos seres humanos. Ele cumpriu todas as coisas. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Eu vou dizer aqui o que o apóstolo Paulo disse, está em Éfeso capítulo 4 e verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Não está na Bíblia que ele deu pastora, bispa, apóstola, missionária, missionário, reverendo. Não está na Bíblia. Mas e por que a igreja está cheio desses ministérios? É os homens que quiseram dar uma ajuda para Deus e Deus não precisa de ajuda. Por isso a igreja está hoje em uma anarquia na área da teologia, na área do ensino. Os cultos hoje, em vários lugares, não estou generalizando, mas está mais para show do que para cultos. Por quê? Porque os homens desobedeceram o que a Escritura diz. O apóstolo Paulo foi o apóstolo líder que Jesus Cristo estabeleceu sobre a igreja gentílica. E o apóstolo Paulo disse, ele mesmo deu. Quem deu? Deus. Uns para apóstolos, profetas. Mas quando a palavra diz aqui profetas, nós sabemos que profeta, o ministério profético, o último deles foi João Batista, não mais. Depois dele,
o que viria era dons profético, não ministério profético. E hoje está uma anarquia dentro da chamada Igreja de Cristo, porque os profetas, os falsos profetas, estão dominando a situação. E os pastores não estão fazendo nada. Quem são a liderança da igreja que Deus estabeleceu para cuidar do povo? Pastores? O presbitério? Presbítero, ancião e bispo é a mesma coisa. E na Bíblia Sagrada está falando que quem deve estar no domínio religioso sobre o ensino da igreja do nosso tempo e de todos os tempos deve ser o presbitério. Mas a palavra de Deus é clara quando diz que o bispo ele precisa ser marido de uma mulher. Mas hoje, não estou generalizando, a maioria dos pastores, dos bispos, dos presbíteros, dos evangelistas, já está no segundo ou terceiro casamento. Por isso é que a igreja dos nossos dias está esta anarquia. Eles perderam as rédeas. Os falsos profetas estão dominando. E os pastores calados, vendo e ouvindo os falsos profetas dizerem falsas profecias em seus ministérios, em suas igrejas, e eles não chamam a atenção. Mas olha o que está escrito. A palavra de Deus é clara. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus está querendo a aperfeiçoação da sua igreja, do ministério. E quem traz a aperfeiçoação para a sua igreja? É os pastores? É os presbíteros? São os evangelistas? São os mestres? Deus está contando com esses. Mas em vários lugares esses estão falhando. E os falsos profetas estão no domínio. A tendência é piorar. Jesus Cristo já deixou dito, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará ele fé na terra? Porque Jesus já sabia que a sua liderança futura, a maioria, iriam perder as rédeas. E é o que está acontecendo hoje. O dinheiro, a fama, a popularidade, a ostentação tem amenizado a visão bíblica da liderança da igreja. E os profetas estão, os falsos profetas estão hoje no domínio. Hoje está aí um menino de 14 anos, sendo a bola da vez, se sentindo a última Coca-Cola do deserto. E muitos estão falando deles. E quanto mais fala, mais ele vai crescer. É cumprimento. A igreja dos nossos dias parece que está merecendo o que está acontecendo no meio dela. Escândalos e mais escândalos. Falsos profetas de monte. Vamos analisar uma coisa. Não havendo sábia direção, o povo se corrompe, é o que diz a palavra. Na multidão de conselho, a segurança. Quais são as bases da igreja? Quais são as bases para a formação da igreja? No Velho Testamento, Jesus Cristo era representado por reis, profetas, juízes e sacerdotes. No Velho Testamento. No Novo Testamento, ele é representado por apóstolos, pastores, presbíteros e evangelistas. Esta é a representação bíblica de ministério. Vejamos. Cristo, o fundamento, ele é a pedra, ele é a base, ele é a rocha, o qual a igreja verdadeira
está firmado nela. E quando eu estou dizendo igreja verdadeira, eu não estou colocando o nome de nenhuma. Porque o que está acontecendo hoje dentro das igrejas é mais falsas, ideologias falsas, do que o evangelho puro, santo e verdadeiro. Você que é pastor, você que é líder, você que é dirigente de congregação, reveja os valores. Veja se na sua igreja, na sua congregação, está sendo ensinado na realidade aquilo que Deus está querendo. Até no tempo do apóstolo Paulo, ele ficou preocupado quando ele chegou ali para uns irmãos e disse ele: irmãos, o que vocês fazem quando vocês se ajuntam? Tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Faça-se tudo para a edificação. Mas hoje, muitos cultos estão voltados ao dinheiro, à popularidade, à fama. Em muitas igrejas, em muitos ministérios, o Senhor Jesus está de fora, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Muitos ministérios, muitas igrejas já colocaram ele para o lado de fora. Esta é a grande e dura realidade dos nossos dias. No Novo Testamento, a base da igreja verdadeira, apóstolos. Os apóstolos, 12 apóstolos, junto com o apóstolo Paulo, claro, foram as colunas da igreja. A igreja não precisa de 13, 14, 15 ou mais colunas. Sendo assim, os apóstolos de hoje são falsos. Porque para ser um apóstolo, segundo a Bíblia, esta pessoa tem que ter visto o Senhor Jesus Cristo. Tem que ter ouvido a sua voz. E os de hoje não passaram por esta experiência. Mas eles estão como base. Nas Escrituras já está dito lá que eles foram colocados como colunas da cidade santa. 12 colunas. Cada coluna da Nova Jerusalém levará o nome, eu levo o nome já, de um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Depois, o que fica para os nossos dias são pastores, presbíteros, evangelistas. São esses os que são preditos pela palavra de Deus. O que passar disso é invenção de homens. E o que passou nesse sentido? Hoje tem pastora, não é bíblico. Hoje tem bispa, não é bíblico. Hoje tem apóstola, não é bíblico. Hoje tem apóstolo, não é bíblico. Hoje tem reverendo, não é bíblico. Hoje tem presidentes, não é bíblico. Mas está tudo aí dentro da chamada igreja. Por isso é que estamos vendo a que ponto chegou o movimento religioso dos nossos dias. Hoje tem papa, padre, arcebispo, freira, frei, pastora, bispa, apóstola, reverendo, missionária, missionário. Nada disso é bíblico, mas é o que tem para hoje. Paulo disse, ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, presbíteros, evangelistas, mestres. Não tem nada disso na Bíblia, mas é o que temos para hoje. Se você gostar dessa meditação, dê o seu like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe ricamente.